Técnicas sobre dinâmica de grupo. Sexto ponto, princípios. Sétimo ponto, efeitos. Oitavo ponto, tipos de terapia. Nono ponto, aplicações clínicas. Décimo ponto, materiais necessários. E depois, o ponto 11 e o ponto 12, temos a bibliografia e os exercícios de avaliação, mas neste vídeo não vamos dar esses dois pontos. Então, sem mais demoras, vamos iniciar. Ora, a introdução. A musicoterapia é uma especialidade paramédica jovem, mas com suficientes fundamentos a nível científicos de ordem clínico-terapêutico, que permitem estabelecer claramente permite estabelecer claramente uma metodologia de trabalho e uma série de técnicas capazes de ser desenvolvidas. A musicoterapia, em sua aplicação clínica, deve estar em mãos exclusivas de um graduado em musicoterapia, enquadrada dentro do campo da saúde mental. A musicoterapia desenvolve-se como uma forma de terapia que possibilita um processo de crescimento pessoal, ajudando as pessoas a promover sua saúde e melhorar sua qualidade de vida, implementando o uso da música e seus elementos através de experiências musicais e das relações que se desenvolvem por meio delas, como forças dinâmicas de mudança. Em musicoterapia, a música é utilizada como uma linguagem capaz de expressar quem somos e como nos sentimos, capaz de representar como atuamos e como nos relacionamos. No contexto terapêutico, a música funciona como um espelho capaz de refletir a singularidade de cada um. Rasgos pessoais, estados anímicos, vivências, emoções, pensamentos, percepções, atitudes e conduta. Através das experiências musicais terapêuticas, o paciente toma contacto com suas dificuldades e conflitos. É através destas experiências com a música que as pessoas podem desenvolver novas possibilidades e potencialidades para superar obstáculos. Desta maneira, a música, na musicoterapia, não constitui um fim em si mesma, senão um meio para trabalhar diversas necessidades a nível intrapessoal e interpessoal, oferecendo benefícios importantes na abordagem de aspectos vinculares, comunicacional, emocionais, condutais, de conduta e expressivos e relacionais. Definição. A musicoterapia pode-se definir desde dois pontos de vista, desde o ponto de vista científico e desde o ponto de vista terapêutico.
Desde o ponto de vista científico, a musicoterapia é uma especialidade científica que se ocupa do estudo e investigação do complexo som e ser humano, seja o som musical ou não, tendente a buscar os elementos diagnósticos e os métodos terapêuticos do mesmo. Desde o outro ponto de vista, o terapêutico, a musicoterapia é uma disciplina paramédica que utiliza o som, a música e o movimento para produzir efeitos regressivos e abrir canais de comunicação com um objeto de empreender através deles o processo de treinamento e recuperação do paciente para a sociedade. Evolução. Jacques Emily Dalcroze dizia: a música deve ter um papel importante na educação em geral. Ela responde aos desejos mais diversos do homem. O estudo da música é o estudo de si mesmo. Seus alunos foram os pioneiros da terapia educativa rítmica. À porta, em 1917, realizou o primeiro curso de rítmica para crianças anormais. Longueiras sobre rítmicas para cegos. Sebelaur, não sei se pronunciei bem, para crianças surdas. Dalcroze abriu as portas à terapia musical porque rompeu com o esquema rígido da escolástica musical. Nos Estados Unidos, os hospitais de veteranos contratavam músicos profissionais como ajuda musical, prepararam assim o caminho para a musicoterapia. Em 1950, um grupo de profissionais fundou a National Association for Music Therapy. Em 1958, fundou-se em Grã-Bretanha a Society for Music Therapy and Remedial Music, cuja principal promotora é a musicoterapeuta Juliette Alvin. Atualmente mudou o seu nome pelo de British Association Society for Music Therapy, cuja função principal é reunir a informação disponível procedente de diferentes partes do mundo e desempenhar-se como consultante ou assessora dos múltiplos aspectos que interessam à aplicação terapêutica da música. Na Academia de Música de Viena, a partir de 1958, criaram-se cursos especializados para musicoterapeutas. Em Espanha, criou-se a Associação Espanhola de Musicoterapia, que dirige Serafina Posch. Em Portugal também conhecemos a Associação Portuguesa de Musicoterapia. Prática da musicoterapia.
a música chegou a ser uma terapia auxiliar e um mais ou menos conhecido. Junto com as terapias físicas, é indispensável dar o necessário apoio psicológico para tentar superar a diminuição da autoestima que sempre acompanha muitas enfermidades. O paciente que padece de uma coordenação muscular defeituosa e uma falta de ritmo físico pode ser ajudado pelo dinamismo da música. A prática de certos instrumentos ajuda a desenvolver músculos específicos. O contacto foi sempre reconhecido como benéfico em certas funções fisiológicas, tais como respirar e um remédio no caso de suas perturbações. Em investigações sobre crianças com necessidades educativas especiais, observou-se que muitas destas crianças sofrem de condições catarais e adenoides que perturbam sua respiração e a sensibilidade auditiva. A saúde geral melhora como resultado de um treinamento sistemático da respiração profunda e o domínio da respiração requerida pelo canto. O apoio que a música dá aos exercícios físicos é um feito de todos conhecido. Ela permite que ainda os pacientes com menos aptidões físicas se desempenhem melhor e durante mais tempo, sem se cansar. O ritmo musical estimula a ação corporal e alivia a fadiga física. Quando se trata de pacientes incuráveis que padecem desajustes emocionais ou sociais, a música pode desempenhar um valor de compensação que não afetará a invalidez em si mesma, mas que lhes oferece outras possibilidades de nutrir sua autoestima. Técnicas sobre dinâmica de grupo, extraído de Juliette Alvin, musicoterapia, PAI-2. Elas abrem um amplo espaço na aplicação da musicoterapia. Oferece uma oportunidade de desenvolver relações pessoais em grupo, formados por pacientes de diversos tipos de enfermidades, mas que têm um fator em comum: a solidão e o desajuste social. O grupo musical lhe dá a possibilidade de afirmar sua autoestima e de sentir-se parte de um grupo em que é aceitável. O praticar e ainda
escutar música em grupo cria um sentimento de pertença e solidariedade. As relações entre as pessoas podem ser corrigidas, suavizadas e conduzidas por canais de boa vontade e cooperação. As perturbações emocionais que desviam a personalidade, desatar o poder conectar-se com o ambiente e estabelecer relações humanas harmoniosas. Um grupo musical orientado terapeuticamente pode ajudar o paciente a comunicar-se com as pessoas e integrar-se numa equipa com a que experimenta um sentimento de participação que lhe faz superar seu isolamento. A musicoterapia brinda meios simples de prosseguir o desenvolvimento gradual quando é necessário, tanto em crianças como em adultos. Um indivíduo pode estar preparado musicalmente para cantar ou tocar instrumentos, mas não estar preparado psicologicamente para o fazer em grupo. O musicoterapeuta deve trabalhar com ele individualmente e ajudá-lo a afirmar-se com a música em uma relação individual até que esteja preparado para atuar num grupo pequeno de ouvintes ou executantes. O processo é factível em hospitais, como ocorre em Estados Unidos. Todos os terapeutas encarregues de grupos musicais estão de acordo em que ajudem a satisfazer certo número de necessidades sociais dos pacientes. Dá a eles a possibilidade de mostrar liberdade de expressão, libera certas energias, ajuda a corrigir ou desenvolver algumas atividades. O grupo musical é uma situação protegida da qual podem surgir diretores, podem-se assumir responsabilidades, podem-se assumir responsabilidades, permite-lhes tomar decisões em relação a eles mesmos e ao grupo. Este último é importante porque o paciente, pela sua situação, habituou-se a que outros tomem decisões por ele. Especialmente os que estão hospitalizados esperam que sejam os demais os que assumam responsabilidades a seu respeito. Está sob proteção, faz com que lhes pareça mais fácil e ameaçador, mais difícil, digo, e ameaçador, o retorno às responsabilidades depois de receber alta. Numa sessão musical é necessário tomar algumas decisões, pois nenhum grupo
desculpa, pois nenhum grupo pode funcionar a menos que esteja organizado e tenha direção. Num grupo que faz música, cada membro desempenha uma parte e responde por ela. O musicoterapeuta deve alentar, dentro do possível, a participação plena de cada integrante, segundo sua capacidade musical e social. Em alguns hospitais ou escolas especiais, os pacientes dão concertos a um auditório convidado. Geralmente, parentes e amigos, assim o grupo pode comportar-se como o faria um grupo de amadores normal numa situação como essa. Nervosismo em cena, complacência, ansiedade, o prazer de agir, a emoção de viver um momento esperado depois do esforço dedicado nos ensaios, etc. A tolerância musical e social é a chave desta relação interpessoal com fins terapêuticos. O bom comportamento musical reflete as atividades de quase todos os pacientes para si mesmo e para os outros. Esta atividade, quem sabe, revela também necessidades insatisfeitas, das quais, quem sabe, a pessoa não é consciente. O retraído, o retrógrado, o perfeccionista, o tatuado ou o egocêntrico reagem de maneira diferente em uma situação de grupo. Ainda que o grupo musical é, em essência, um grupo tolerante que se propõe desfrutar, resistirá a qualquer comportamento indesejável que possa prejudicar seu funcionamento e não tolerará elementos dissolventes. Isto produz um efeito educador entre os membros do grupo, confirma-se as regras porque querem ser aceites. A motivação de pertencer a um grupo musical é fundamentalmente emocional. O musicoterapeuta procura que seu grupo atraia diferentes tipos de pacientes. A maior parte deles desejará reunir-se pela música, a qual lhes proporciona prazer e descanso. Outros o farão por razões sociais, para se sentir pertencentes de algo ou para serem úteis de alguma maneira que os faça merecer o conhecimento dos demais. Qualquer que seja, digo, a motivação, um musicoterapeuta experto procurará que cada qual obtenha benefícios do grupo. Juliette Alvim.
Sexto ponto, princípios. Princípio do ISO significa igual. Este princípio, musicoterapia, refere-se à identidade sonora. Implica respeito diante do outro antes de começar a trabalhar. Não somos manipuladores da gente, temos antes que conhecer. Todos temos uma identidade sonora que nos distingue e caracteriza. É um princípio dinâmico e não estático. E não estático. Muda com as circunstâncias. Benenson distingue vários tipos de ISO. A. ISO gestante. É o que caracteriza um indivíduo. B. ISO complementar. São as pequenas mudanças que cooperam cada dia ou em cada sessão de musicoterapia, por defeito das circunstâncias ambientais e dinâmicas. C. ISO grupal. É o ISO que se estabelece em um grupo de trabalho terapêutico. Tem que se ter, em conta os ISOs individuais. D. ISO cultural. Depende da cultura em que nascemos. É ISO universal. É o próprio da espécie humana e nos distingue como seres humanos. Princípio do objeto intermediário. Pode-se definir como instrumento de comunicação capaz de actuar terapeuticamente sobre paciente mediante a relação sem desencadear estados de alarme intensos. Seria um objetivo sonoro mediante o qual o paciente se comunica. Pode haver elegido o objeto a própria pessoa. Aqui está um erro. Pode ser elegido o objeto a própria pessoa. O objeto está em meio do paciente e terapeuta e produz-se a comunicação. Princípio do projeto integrador. É um instrumento que num grupo terapêutico beliche sobre os outros. Pode unificar os outros. Geralmente são instrumentos de grande repercussão, que são conhecidos por uma pessoa que lidera o grupo. Efeitos: música e respiração. A respiração é, acima de tudo, um processo rítmico. O padrão geral humano é de 25 a 35 respirações por minuto, ainda que para alguns
seja menos de 20. Uma média baixa, profunda e sustentável contribui a calmar, controlar emoções, estimular o pensamento e gerar um melhor metabolismo do corpo. Ao contrário, uma respiração rápida nos pode levar a pensamentos dispersos, conduta impulsiva, a cometer erros e sofrer acidentes. Assim, música de altos níveis, mais de 60 golpes por minuto, produz maus efeitos, da mesma maneira que uma dieta desordenada produz má saúde. Música e pressão arterial. O coração humano está particularmente sintonizado com a música. Assim, as pulsações respondem a todas as variáveis musicais, como frequência, tempo e volume, de tal maneira que um ritmo rápido faz rápido o palpitar e um lento diminui a velocidade. Portanto, os ritmos lentos criam menos tensão e stress, acalmando a mente e ajudando o corpo a ajudar-se a si mesmo. A música é, pois, um calmante natural, um calmante natural. Mas o oposto também é certo. Ritmos fortes podem provocar energia e atividade, quase até o dano físico. Música, tensão e coordenação muscular. O tom e a flexibilidade do sistema muscular é poderosamente influenciado pelo tom, o som e a vibração musical, tal como foi demonstrado pelo professor Olav Skilje em Noruega. A música com frequências entre 40 a 66 Hz reduz a tensão. Reduz a tensão muscular e relaxa as crianças. Hoje em dia, este efeito conhece-se como terapia vibroacústica, de grande poder curativo em processos de dores musculares. Música e temperatura corporal. A música alta ou ruidosa pode elevar em vários graus a temperatura corporal, enquanto que a suave e de cadencioso ritmo pode diminuí-la. Música e a função imunológica. Um estudo da Universidade do Estado de Michigan relatou que ouvir 15 minutos de música incrementava os níveis de
interleucina, 1 no sangue e 12,5 a 14%. As interleucinas são substâncias que aparecem na adequada resposta do sistema imune. O efeito Mozart. Muito se especula atualmente acerca de uma reação conhecida como o efeito Mozart. Sem embargo, e apesar da múltipla propaganda, que se vê e se escuta, não é claro para muitos em que consiste, para que serve, porque serve, ou os verdadeiros alcances deste fenómeno. O poder da música de Mozart obteve a atenção do público através de uma investigação inovadora desenvolvida na Universidade da Califórnia para os meados dos anos 90, no Centro de Neurobiologia da Aprendizagem e a Memória em Irvine. Uma equipe de busca começou a avaliar os efeitos de Mozart em estudantes do Colégio de Crianças. Francês, Rocher, PhD, seus colegas conduziram um estudo no qual 36 estudantes não graduados do Departamento de Psicologia alcançaram entre 8 e 9 pontos mais do Spatian IQ test. Parte da escola de inteligência Stanford Binet, depois de escutar por 10 minutos a sonata para 2 pianos em Dó maior, K448 de Mozart. A música de Mozart pode aquecer o cérebro, sugere Grandon Shaw, em um médico teórico e um dos investigadores de Irvine. Ele suspeita que esta música complexa facilita certos padrões de complexos neuronais envoltos em altas atividades cerebrais, como as matemáticas e a lógica. Por outro lado, os científicos propõem que escutar Mozart ajuda a organizar os padrões de descarga dos neurónios do córtex cerebral, especialmente fortalecendo os processos criativos do hemisfério direito, associado com o raciocínio, espaço-tempo. Escutar música
concluem eles, atua como um exercício para facilitar as operações associadas com funções cerebrais elevadas. Tipos de terapia. Existem 2 tipos de terapia que se complementam em 3 sim, sem, sim e não são exclusivos. Vibrais, psicanálise. Fala-se com o paciente. Ao falar, trabalha-se em áreas da nossa personalidade. A linguagem funciona de forma consciente. Constamos o que queremos ou não. Terapias não verbais. Inclui-se a não linguagem. Vão-se tratar muitas tarefas através do gesto e som. Pondo-os em situação de onde se possam manipular e manifestar. Trabalha-se antes de toda a expressão. Os gestos e sons que fazemos e como o fazemos manifestam nossa personalidade de forma mais próxima, real e sincera. Ambas terapias se complementam. Aplicações clínicas. Deficiente mental. Os passos seriam tomar contacto e descobrir de comunicação e do ISO do aluno paciente. Determinação da possibilidade imediata de inclusão num grupo ou a necessidade de continuar de forma individual. Sim, se continua com as sessões individuais, estas devem ter como finalidade a inclusão num grupo determinado. Surdos. Algumas informações indicam que alguns terapeutas e professores de música acharam que a música tem valores para o deficiente auditivo, em princípio, como uma influência positiva em seu desenvolvimento de um sentido rítmico. Depois de analisar diferentes estudos, pode-se confirmar que existe uma relação positiva entre a organização motora e a capacidade para ler o movimento dos lábios. Existe pouca correlação para discriminar a frequência do tom simples e a habilidade para discriminar a fala. As crianças surdas são capazes de responder ao ritmo. As crianças surdas são capazes de discriminar
e comparar sons. A exposição a sons amplificados parece exercer influência no desenvolvimento da capacidade de resposta normal ao som em crianças que foram originalmente diagnosticadas como surdas. As crianças surdas podem chegar a ter certas certa apreciação, digo, da música, mediante a qual chegam a expressar-se de modo aproximado ao das crianças normais. A participação em musicoterapia, digo, pode ajudar as crianças surdas a elevar a autoestima, desenvolver melhores relações internas e um melhor conhecimento do mundo que as rodeia. Autismo infantil. Na aplicação da musicoterapia no autismo infantil, surgiram problemas que exigem uma adaptação à metodologia e técnica. A musicoterapia é para a criança autista a primeira técnica de abordagem. O movimento de ter que modificar a metodologia é devido à dificuldade em encontrar o ISO da criança autista e o objetivo intermediário. Podem-se utilizar algumas técnicas como exercícios de avaliação, canto, com acompanhamento de percussão corporal, movimento, etc. Cegos. Alguns educadores musicoterapeutas creem que o cego pode extrair da participação musical benefícios positivos. Paralisia facial. A música e as atividades musicais possuem uma influência benéfica sobre o nível de tensão, perturbação, hipersensibilidade e tom afetivo de muitas crianças com paralisia cerebral. Materiais necessários. O material que é geralmente usado numa sessão de musicoterapia depende do uso terapêutico que pretendemos, mas mais para fazer uma ideia são citados, mas para fazer uma ideia são citados os seguintes: quadro móvel, quadro musical, músicas de acordo com os objetivos, lápis de cera, ceras, arcos, aros, digo, cordas, fitas de tela, cadeiras, instrumentos de percussão, retroprojetores, projetores, vídeo. Aqui estão alguns. Chegamos então à bibliografia. Gracia Sanz, Música e Enriquecimento Pessoal, Universidade de Valladolid. Gomes Robledo, um primeiro contacto com a musicoterapia. Alvin Joliet,
1984. Musicoterapia. Edição Paidós, Barcelona. Thayer Gaston e outros, 1982. Tratado de musicoterapia. Edições Paidós, Barcelona, Buenos Aires. Alvin Juliet, 1965. Música para a criança. Editorial Ricardi Americana. Editorial e comercial Buenos Aires. O Benenson. Omar Digo Benenson. Rolando. 1981. Manual de Musicoterapia. Edições Paidós. Educador. Primeira edição. Moreno, 1977. Psicomúsica e sociodrama. Segunda edição. Editorial Paidós. E por aqui ficamos com esta videoaula. Damos por terminado com algumas referências da bibliografia. Espero que todos tenham gostado, tenham aprendido. A gente está sempre a aprender todos os dias. E aqui fica o meu forte abraço e até a uma próxima aula. Saudações musicais.